Olá pessoal, tudo bem? Estamos com mais um episódio do Psicodoses. Eu sou Eduardo Busanelli, estou com os meus amigos Ivo Pinfield, Ana Cláudia Fossen, para mais um episódio e hoje nós vamos falar sobre o burnout. É um tema que nós escolhemos, que está na boca do povo, eu acho que vai ser interessante para a gente conversar. Antes de qualquer coisa, não esquece de seguir a gente no Instagram, no YouTube, no Spotify e no TikTok e no Facebook. Olha quanto lugar que nós estamos. Feito? Estamos ficando chique. Estamos ficando chique, é 5, isso? quase que eu esqueço do Facebook. Burnout. E aí, burnout, hein? Esse termo ele vem no sentido de queimar, né? De esgotar, apagar por completo. E o burnout, a gente precisa sempre correlacionar com o trabalho. Burnout é um termo que vem de um esgotamento, com alguns sintomas que a gente vai falar, mas a ligação do causador do processo, do adoecimento, é sempre o processo relacionado ao trabalho. E existem várias causas aí. A principal é o excesso de carga, seja número de horas, seja de responsabilidades. Então, excessivamente, começa a afetar a pessoa depois de um tempo. E aí nós vamos entrar nos meandros ali dos fatores que estão correlacionados. Mas o burnout é um adoecimento sempre relacionado ao trabalho. Estou dizendo isso porque hoje também existe a banalização do termo. Né? Estou cansado, estou com burnout. Ficou. E a pessoa às vezes não está assim por conta do trabalho, está assim por outras coisas. Está cansada porque, enfim, não dorme direito, porque tem uma vida que se sobrecarrega de outra maneira e não é exatamente um problema identificado com o trabalho, com a natureza do trabalho. Então, burnout, quando a gente formalmente denomina, é um esgotamento causado por uma relação da pessoa com o trabalho. Um dos símbolos que foi usado bastante, que eu me lembro na pandemia, que a gente usou muito o termo burnout, acho que ele ficou bem mais popular depois na pandemia e depois, né? Era um palito de fósforo já queimado. Era um monte de palito de fósforo. Você põe em burnout, aparecia eles todo queimado já. Como símbolo do burnout. É uma imagem interessante, né? Aquela uma imagem que vale por 1000, né? Uhum. E da resiliência era a plantinha crescendo no meio do concreto. Era o que a gente mais viu, mas do burnout era isso. O que eu queria ver e vou perguntar para você, porque assim, eu tenho visto muita gente confundir. Então, estudante, gente que não está na área do trabalho usando muito esse termo, não que não tenha um sofrimento, não que não tenha um estresse, mas trazendo o burnout já como fora do ambiente de trabalho. Exato. Usando o diagnóstico, falando o nome, né? O burnout é uma síndrome, digamos, que tem alguns elementos aí principais. O que é mais conhecido e que mais a gente vê é um esgotamento mesmo, de falta de energia, de exaustão. Um esgotamento crônico, dava para dizer assim? Crônico no sentido, ele pode surgir num determinado momento e rapidamente você identificar. Mas a cronicidade é do processo de trabalho ter chegado num ponto onde a pessoa esgotou. Talvez a cronicidade está aí em como cronicamente a pessoa se relacionou com o trabalho, né? Mas a hora que apaga, que há uma exaustão, há um esgotamento de energia vital, física, então a pessoa relata muito cansaço, a pessoa relata também uma sensação de distanciamento dela com o trabalho, porque ela fica tão esgotada que o trabalho vai perdendo sentido e o trabalho vai deixando de ser o que já foi, no sentido para a vida, na empolgação de trabalhar. Então a pessoa vai ficando meio que anestesiada e vai empurrando. É aquela sensação de que ela tem que trabalhar, mas ela vai empurrando, às vezes até com um certo cinismo com relação ao... Isso até é descrito, o cinismo como onde chega o sentimento da pessoa com relação ao trabalho. E uma sensação também de diminuir a produtividade. A pessoa começa a se sentir mais improdutiva ou menos produtiva, ineficaz. Então, exaustão mental e física, um sentimento distanciado com relação ao trabalho e uma sensação de diminuição de produtividade. É a tríade principal de um quadro de burnout que é sempre ligado ao trabalho. E esse cinismo, ele tá ligado provavelmente ao humor, né? O humor da pessoa vai ficando extremamente alterado.
Pessimista, mais desconectado ali. Mais desconectado. Acho que essa sensação de anestesiamento e de não conseguir se motivar, de não conseguir ver sentido. E às vezes a pessoa precisa continuar trabalhando, mas vai aquela sensação de empurrar com a barriga mesmo, né? E aí as pessoas no ambiente muitas vezes percebem. Ou a pessoa caiu de produção do que ela rendia, ou ela está mais apática, ela não vibra, né, com o trabalho. E esse esgotamento, ele é brutal. É mesmo um fim, é um limite, né? Ultrapassou o limite, chegou no ponto crítico mesmo, né? Não é um simples cansaço, porque no burnout tem isso. A pessoa, mesmo dormindo bem, ela continua cansada. Mesmo tirando o final de semana e às vezes não trabalhando, ela continua esgotada. Férias, continua cansada. Continua cansada. Então, não resolve, né? Não resolve. Não tem uma restauração a partir do descanso do final de semana. Então, é um componente sério, que tem afetado muita gente. O Brasil, a gente dá uma lida aí e estuda antes de fazer os podcasts, o Brasil é o segundo país que tem mais burnout no mundo. Sabe qual é o primeiro? Vocês não vão acreditar. Não sei. O Japão. O Japão. Não, faz todo sentido. Eles trabalham bastante, né? O Japão. É o primeiro país que tem mais casos de burnout, depois é o Brasil. E aí é aquilo que eu falei, os fatores associados, excesso de trabalho é o principal, mas não só, porque a gente liga, às vezes a pessoa está com um burnout, está trabalhando muito, não necessariamente é só isso, esse é o principal, mas podem ocorrer outros processos, desde pressão no trabalho, problemas de relacionamentos no ambiente de trabalho, insatisfação crônica com o trabalho, perda de sentido por conta de perder autonomia com relação ao trabalho. Então, são vários processos que vão se cronificando e que vão gerando naquela pessoa um adoecimento por conta do trabalho, seja pela carga, seja por esses componentes outros que eu falei. Relacionais também, né? Eu tenho recebido vários pacientes, assim, que aí passam pelas questões de assédio no trabalho, assédio moral, essas coisas todas, né? O tipo de meta, eu vi, dependendo da meta que você tem, urgência dessas metas, quer dizer, o quanto que fica de pressão. E eu vi 2 estudos, um falando sobre o tipo de liderança, o quanto uma determinada liderança pode incitar mais a um burnout de uma equipe, de várias pessoas ali, não só de uma, obviamente, tem perfil, mas que pode levar a isso, mas alguns perfis de liderança incitam mais. E outra coisa que eu vi, quer ver? E a competitividade excessiva, que eles chamam de, eu vi alguns termos usando, que é desleal, que também é mais um input que eles chamam de pressão. Nós estamos numa época, né, que é prato cheio pro burnout. Então, se for pensar assim nos componentes todos. Era isso que eu tava pensando, ou seja, qual é a origem desse tipo de pensamento sobre o trabalho? Isso, exatamente. Né? Então, vamos né? Então, aí a gente tem que aí entrar de novo numa conversa que a gente acaba tendo quase todos os podcasts que a gente tem. Era o próximo tópico, eu já tava aqui. Pode falar? Então. Manda. Né, que é a questão neoliberal. Como é que o capitalismo neoliberal de hoje enxerga a produtividade para qualquer coisa? Né? Então, como é que a gente enxerga o trabalhador? Então, a gente passa por uma era de mais ou menos a década de 70, onde a gente começa a ter direitos dos trabalhadores aí que são vinculados a CLT, a uma série de coisas. A partir dos anos 2000, mais ou menos, a gente passa a ter um movimento contrário. Então, a gente teve toda uma situação onde a gente usa o sofrimento psíquico a favor da produtividade. Que isso é um negócio muito importante para a gente pensar. Né? Que é o uso que é constante do sofrimento psíquico como artimanha, digamos assim, não sei se esse é um bom termo, mas para a gente promover um aumento da produtividade. Então, a gente passa a ter... A gente incrementa sistemas que envolvem raiva entre as equipes e, no tanto, a competitividade excessiva. Né? A gente usa do afeto... Você viu que você está falando de sofrimento como mola pro... Como mola para o trabalho, entendeu? Para aumento da produtividade. E o medo, que é, na verdade, assim, o medo de não ter o bônus da meta, o medo de ser mandado embora, que isso na vida do brasileiro é uma tônica.
Né? O medo de perder o emprego, o medo de ficar fora do mercado, de você ficar desatualizado, de você ficar para trás. Então, economia instável, extremamente instável. Sempre. O Brasil, eu não conheço um momento do Brasil onde a gente olhou e falou, nossa, tá sobrando emprego e estamos estáveis. Isso não é uma realidade brasileira, nunca foi. Então, eu acho que tem uma coisa aí que é importante da gente pensar, que é a origem disso tem a ver com fazer do sofrimento psíquico um capital. Uma variável de manipulação. Uma forma de obter mais lucro. Eu acho que é uma coisa pra gente pensar. E aí a coisa vai se naturalizando, né? Aí é a questão. E claro que tem gente que vai defender esse modelo, geralmente quem tá se dando bem, né? Não é? Mas quem tá dentro de empresas, e a gente atende muitas pessoas, né? Eu atendo pessoas, vocês também, que têm cargos altos, de grandes empresas, ganham muito bem. Mas estão acabados no limite, né? Até trabalhadores que também têm cargos mais baixos, mas também sofrem muito com essas questões, às vezes, hierárquicas, questões dos relacionamentos dentro dos trabalhos, que isso vai gotejando e pinga, né? E chega num ponto de adoecer, né? Isso acontece muito. Acho que é um lema que eles usam, que é cada vez mais se trabalha mais. O sistema, quando você analisa ele não tem trabalhar menos. Eu não sei o que aconteceria se a gente trabalhasse menos. Se você produzir menos, que a gente chama, é um traço da modernidade, que ela entra, que é a ambivalência das coisas. Você não consegue achar um caminho. Fala, olha, vamos produzir menos e gastar menos, a sociedade vai entrar em colapso, acho que vai dar um problema grave. E ao mesmo tempo, nós estamos trabalhando cada vez mais e estamos ficando doentes. E eu não tenho uma saída rápida, prática, funcional, né? Eu estava relendo, né, o livro do Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, e ele mostra bem isso, né? Uma das coisas que é o traço do sucesso, de que foi prometido, que todo mundo tem um espaço, que vai dar certo se você investir, e que isso não vai ter um preço, né? E o preço é uma sociedade que não tem como se sentir mais descansada. Exatamente. A maior prova disso eu me lembro na pandemia, no começo dela. Tinha aquele pessoal que gostava de trabalhar tem ainda, né? Gosta de mesa de ping-pong, pebolim, dá uma desestressada e tal. Até que a hora que a meta chega e tem que trabalhar com mesa de pebolim, brincando de Nerf ou não. Quem tá lá em cima fala, cara, e aí? Faça-me rir. Então, você vai precisar entregar. A gente vai entrar nisso que você falou, tanto das mesas do pebolim, quanto também das iniciativas que a gente vê que às vezes são só pro forma, que é botar ali um setor que vai pensar na saúde do trabalhador. Ou todo mundo vai parar 15 minutos e vai meditar. Ou vai fazer uma sessão de yoga depois do almoço. Eu não estou nem dizendo que não possa ajudar, mas se não for mudado o processo organizacional, a maneira da empresa lidar com o trabalhador, né? Essas relações hierárquicas, exato, que eu acho que assim, o que eu escuto é muitas vezes o principal da coisa, a relação hierárquica dentro do trabalho. Tem muitas pessoas, claro que a gente escuta o paciente, né? A gente não escuta o chefe dele, né? Claro. Ou o subordinado. Mas a gente vê que aí perpassa por muito o processo relacional, né? Como as pessoas se relacionam no ambiente de trabalho. Isso às vezes tem a ver com a cultura da empresa também. São muitas variáveis, né? E algumas variáveis que são sociais. Então, assim, o hiperfoco, você tem que estar focado. A gente ouve isso. Qualquer página de rede social que a gente entre, qualquer texto sobre produtividade no trabalho, a gente vai ouvir isso. Você tem que ter foco, você tem que não sei o que lá. Tanto é que os TDAHs, às vezes, estudantes ou trabalhadores que vêm com... eu acho que eu tenho TDAH. Não é que ele não tem TDAH, é que não dá para ter foco do jeito que as empresas estão solicitando. Esse foco não existe, cerebralmente impossível, organicamente impossível. E aí tem uma questão da assertividade, então termos aí significantes que estão na cultura, né? Assertividade, proatividade... e self-made mind, né? Performance. Então, performance, e aí as avaliações de PMP, que são umas coisas doidas para fazer, e são trimestrais, ou seja, a cada 3 meses você tem que entregar uma meta e você tem uma avaliação para essa escola. A cada trimestre a gente tem uma prova, uma bateria de provas. Então,
ideias, né? O que é assertividade? Assertividade é você conseguir aproveitar quase 100% das oportunidades de falar, de se colocar numa reunião, de se colocar para o seu cliente ou de se colocar para o seu colega, para o seu chefe, e de ser assertivo no sentido de que tudo isso tem uma lógica envolvida no trabalho. O que é a proatividade? É você sempre fazer algo antes para antecipar problemas ou antecipar como o mercado vai lidar com uma tal variável ali. Isso é um gerador de ansiedade sem fim. Né? Isso é ansiedade pura. Ansiedade temperada com vinagre e limão. Exatamente. Né? Então, assim, a gente vai gerando na pessoa, a gente diz que esse conceito vai melhorar a vida dela, e na verdade essa ideologia vai piorar a vida dela. Porque ela vai ficar pensando, bom, se o mercado for para cá, daqui a pouco não sei o quê. Então, ela tá antecipando um futuro. Então, ela tá fazendo um movimento para gerar ansiedade. Né? E aí, acabou. Saúde mental, acabou. Né, um monte de coisa. Aí é gastrite, dor de estômago, insônia. E hoje, com o modelo online, também a gente escuta muito das pessoas que a gente poderia pensar no começo ali, depois que a pandemia normalizou o online. Trabalhar de casa é gostoso, trabalhar de casa é mais tranquilo. Né? Tem muita gente em burnout trabalhando em home office. Eu acho Porque péssimo. as pessoas falam, e a gente escuta isso, que às vezes trabalham mais do que trabalhariam, e outra, não tem aquela... Não arejam, né? Porque não vão para o trabalho, não sai de casa, não tem ambiente social, você fica ali confinado num quarto, você está em casa de chinelo, mas e o resto todo? Né? A noção de limite entre uma reunião e outra. Exatamente. O cara emenda, uma pessoa emenda um monte de reunião uma atrás da outra. Não, almoça na frente do computador. Né? Então, Você... eu acho que tem perfil. Por exemplo, eu mesmo sou um perfil que me adequo bem. Dependendo da profissão, dependendo da sua organização. Mas dependendo da demanda, é muito difícil. Eu tenho bastante gente que vai bem. Mas eu acho que o mais importante é isso que você falou. Como que a pessoa organiza? Como que vem a empresa? Como que vem a cobrança? Porque vai vir. O que a gente fala, goste ou não goste, cada vez mais vai ter que trabalhar mais. Não tá com cara que vai ser menos. Eu não manjo de economia, mas não tenho a menor... Mas eu acho que o fator não é só econômico, né, Eduardo? Eu acho que, assim, a gente tá vendo isso em países de primeiro mundo. Então, não é assim, a gente fala do Brasil, e o Brasil é um país mega desorganizado, que a economia sempre foi. Mas a gente tá falando de burnout aparecendo em países como a Alemanha, como a França. Não, é um sistema. Não então, importa. tem um sistema ideológico por trás do que eu espero de um funcionário e que tipo de performance ele precisa ter, de que tipo de perfil, inclusive, ele precisa ter para ser contratado, que é um perfil que exaure a pessoa. Né? Eu não consigo ser proativa sempre. A assertividade é o conceito que mais me incomoda nisso tudo, porque assim, a coisa mais difícil que existe na vida é a gente abordar alguém para poder falar de coisas muito sérias relativas ao relacionamento ou à performance, uma série de coisas. E isso é exigido como uma coisa constante, como tomar café no trabalho. Olha, enquanto a gente reúne aqui para conversar, a gente vai ter que falar de todos os problemas que nós temos no departamento e você vai ter que ser assertivo no que você diz. Mas você acha que na prática isso anda mesmo? Porque eu acho que isso não anda muito na prática, é mais no discurso. Mas é meio derridar o negócio. No discurso é legal, mas na prática... Então, mas o discurso faz sintoma, né? É só isso, né? Eu não sei, eu acho que é mais a prática. Eu penso assim, a competência da pessoa ter que entregar. Falar, você tem que falar a verdade ou não? Já dizia a filosofia, fale a verdade e não tem amigos. Eu não acho que exige muito, acho que a prática, a hora que chega a meta pro cara, falou, você tem que entregar, você vai ter que fazer. Com verdade, sem verdade, o cara lá em cima, sei lá, o cara que botou o dinheiro, falou, cara, você precisa entregar. Não, mas eu vou falar a verdade, eu não vou. Falou, não sei, você vai precisar entregar. Então você tá fora, ou vai ter problema. Ou o que se fala em reunião, como que é o discurso, como que são as regras do jogo ali, eu acho que isso é muito complexo. Então, mas sabe o que eu acho que está acontecendo já? Muito complexo. Eu acho que é um processo bem complexo, mas é assim. Muito. A partir do momento que as empresas, deixa eu virar aqui, as empresas começam a perceber que tem algo acontecendo, já estão percebendo. Já. Tem muitos funcionários se afastando, adoecendo. Isso resvala lá no RH, quer dizer, eles não estão ali de olhos fechados assim, ou não sabendo o que está acontecendo. É como o ambiente corporativo, principalmente, vai criar modificações para que isso mude,
Porque também para a empresa fica caro, né? Ter um funcionário afastado, ter faltas, ter, né, uma série de desdobramentos. Ter processos que às vezes eles recebem. Agora, é aquela coisa do capital. Porque tem gente que consegue fazer. Aí que nós vamos chegar no individual. Então, para a empresa, talvez, é mais fácil ou menos trabalhoso se desligar daquele funcionário, seja o funcionário pedindo para ir embora, seja ele desligando e colocando em outro lugar, até achar alguém que dê conta, para ela não mudar o modus operandi do capital. Exato. Não é? Do que rever profundamente. Pô, vamos botar mais 2 para fazer tua função e te ajudar, porque você está sobrecarregado. Claro que a empresa vai ter mais gasto. Mas a empresa não faz isso, a princípio. Não é essa a filosofia. Mas aí nós vamos entrar num outro componente. As pessoas... Por que existem os workaholics? Qual que é a questão do workaholic? É a pessoa compulsiva por trabalho. A pessoa compulsiva por trabalho, numa empresa que exige muito, é a chave fechadura. Beleza. A workaholic vai ter burnout? Não sabemos. Tem pessoas que são workaholics e nunca entram no burnout. Elas buscam outros mecanismos, às vezes. Exatamente. Bebem mais, tem outros problemas de saúde. Uso de drogas. Uso de droga, para compensar. Eu já atendi várias pessoas. A pessoa ganha milhões, trabalha pra caramba, tem que chegar em casa, tomar 3 uísque, dormir, toma remédio da pressão e vai tocando. Uma hora a casa pode cair. Né? Mas pode não cair. Pode não cair. Então, assim, será que é a lei da seleção natural também, que as empresas vão fazendo, no sentido assim, o workaholic aguenta até, né? Onde não sabemos. E quem não dá conta e não entra nesse sistema? Ou quem adoece mais facilmente? Então é um mecanismo muito complexo para você ver. Porque as pessoas também que entram no burnout, muitas vezes elas se sentem culpabilizadas, porque elas se cobram. São pessoas também que são autoexigentes, são pessoas que às vezes são muito endurecidas psiquicamente e vão esticando a corda e colapsam. Uma hora explita, né? Ela vai criando uma relação direta com o trabalho, né? Então, sucesso, bem-estar, realização. Exatamente. E vai tendo uma tendência a se desfocar ou se desconectar de outras áreas. Elas vão ficando mais obsoletas ali. Então, a vida afetiva, o Jung falava, né? Você tem uma energia psíquica, você tem um quantum de energia psíquica ali que você não se gastar... É para onde ela está indo, né? Exatamente. Você vai... Para onde você está gastando? Não vai sobrar para outras coisas. Não dá para entregar em tudo, que é o que a Ana está falando. Aí sim, não dá para entregar tudo na mesma proporção, na mesma competência o tempo todo, toda hora. Não dá. Exatamente. E muita gente vai para esse lado e eu percebo quando chega um burnout, o vazio é muito grande em outras áreas. Então você vai ver ali, tá uma devastação. Às vezes na família, na relação com família, com marido, com filhos, com o lado espiritual, com o lado financeiro. Trabalho. Então fica um buraco. E isso também é outra questão bem complexa. Porque ela se identifica no trabalho. Então, mas é o que chega para vocês em terapia, né? O que fazer quando um paciente chega com burnout, vai buscar um processo terapêutico. São todas essas reflexões, né? Para ele olhar para mapear o que está acontecendo também com a vida dele, né? Eu acho que quando ele chega um burnout no consultório, a gente não vai focar especificamente no trabalho, né? Mas... Porque, óbvio, se a coisa começa dentro do ambiente de trabalho, as arestas vão se, né? Então, a vida sexual dele fica muito mais difícil, porque ele tá exausto, a insônia, a vida com parceiro de vida, pouca paciência para os filhos, às vezes tem pai idosos na história. O que eu percebo é que muitos, e eu acho isso uma perda de potência, como diz o Du, para usar um termo que o Du usa sempre, muitas pessoas pensam que a saída é ter uma outra carreira. E aí a gente começa com mais um problema, que é a mudança de carreira. É mais um problema. E às vezes a pessoa é muito boa naquilo que ela faz. E sabe muito bem o que está fazendo. Mas aí eu preciso mudar de carreira porque dentro do meu nicho eu tenho uma sobrecarga que eu não suporto mais. Né? Eu acho que a gente tem alguns nichos talvez que sejam mais exigentes que outros. Nesse sentido, né? E tem também, eu acho, uma prevalência que eu acho engraçada, né? Eu acho que, claro, que é o enriquecimento instantâneo.
Isso é do imediatismo da época que nós vivemos. Eu não enriqueci o que eu queria enriquecer, então eu preciso fazer isso. Então eu vou dar um pulo do gato, que também é outra falácia, outra fantasia. Eu vou dar um pulo do gato, e nesse pulo do gato eu vou ficar muito rico. Que na nossa geração, o pulo do gato era jogar na loteria. Agora é você arrumar um empreendedorismo ali, né, um empreendimento teu, que é teu, se tornar um empreendedor, pagar fortunas pro coach, se tornar um empreendedor, dar um pulo do gato, no qual você vai ter muita grana, com uma suposta qualidade de trabalho diferente. Porque quando a gente elenca todas essas variáveis que a gente elencou agora, a gente fala em quantidade de trabalho, mas a gente também fala em qualidade de trabalho. Exatamente. Né? Em qualidade de ambiente de trabalho. Né? Então, se a gente tem uma competitividade excessiva, a gente tem um covil. A gente não tem um ambiente de trabalho onde você faz amigos, onde esses amigos passam aí no churrasco na sua casa, onde você... eu sou madrinha do filho daquele meu amigo que trabalhou comigo muito tempo. E não tenho muito tempo também no trabalho. Em média, os trabalhadores ficam 5 anos em cada empresa. Estou falando do ponto de vista organizacional, que nem é o nosso nicho. Né? Medicina, psicologia, não é o nosso nicho. Né, a gente se dedica ali à nossa esfera, né? Mas dentro do campo organizacional, os trabalhadores não ficam mais de 5 anos numa empresa, nem é bem visto, porque agora também se exige do trabalhador não mais aquela fidelização à empresa, o vestir a camisa, se exige uma ampla gama de experiências profissionais. Então, hoje eu trabalho nessa empresa, depois na outra, depois na outra, depois na outra, e aí eu tenho essa diversidade de experiências. Que era uma coisa que, por exemplo, quando eu era jovem, não. Quanto mais fidelizado e mais você tava com a camisa ali mais posta, portanto, você era um funcionário melhor. Né? E eu nem tô falando também de pessoas 50 a mais, 60 a mais, que estão precisando continuar trabalhando. E muito ainda. E muito, porque a gente não, né? Primeiro, porque tem gás para trabalhar a partir dos 50, 60, não estão pensando em aposentadoria, mas eu acho que a empregabilidade no Brasil dessa população ainda é pequena. Não é assim na Europa, mas aqui no Brasil ainda ela é pequena. Saiu um dado que mais recente que muita gente que tem burnout hoje está abaixo dos 30. Então... Né? Eu não sei se isso justifica, eu também não quero ser simplório, mas eu estava pensando, né? Falei, bom, deve ser porque talvez a gente mais velho tende a ter uma vida mais estável em termos de trabalho e aprendeu a não querer ter tanto sucesso assim, talvez. A não querer brilhar tanto, a não querer ir com muita sede ao pote. Como você estava falando ali, amor. Você vai sem muito limite para conquistar e aceita muita coisa, muitas condições de trabalho que você fala, olha, você vai se lascar aí, vai ter problema. Mas a gente, né? Não é da geração de que a gente sabia que a gente ia trabalhar muito tempo? A gente eu não tinha esse vislumbre assim, um dia eu vou ficar milionária, como? Não sei, ganhando na loteria, não jogo, não vou ganhar, né? Então assim, agora, eu acho que as redes sociais, essa ideia de empreender-se a si próprio, fazer-se o próprio chefe, fazer-se o próprio profissional, sem essa ancoragem que as empresas faziam, né? Ou seja, a empresa te oferece cursos, a empresa te oferece uma gama de experiências com seus colegas. Agora todo mundo quer ser empresário. E ser empresário no Brasil é muito difícil e muito estressante. É que um ou outro que dá certo e que se coloca, né, como deu certo, cria no imaginário das outras pessoas que é fácil ou que vai acontecer, que a gente sabe que não é, né? Exato. Vira os cases, né? Como se chama, os cases de sucesso. Não, e a gente não pode esquecer do que os coaches vendem de ideologia em relação a isso. Também, comprando uma briga, comprando uma briga, Dani, eles que lutem, me mandem recados, que eu tenho respostas, tenho argumentos. Então assim, você vai vender uma ideologia que bate no peito e diz, não, E cursos. Não. A ideia do cada vez mais se trabalha mais, que a gente ele vai entrar nisso, o mercado engole isso aí. Porque chega uma hora e você fala, você produziu, você escreveu, você fez curso, E o que você entrega? Produziu? Entregou? Não que a gente ache bonito isso, né? Eu estava dizendo, o sistema ele é muito mais forte do que uma opinião. Ele acontece. Muito complexamente, mas acontece. Então agora vai vendendo o que você falou, livro, não sei o quê, faz curso. Você fala, bom, vamos ver daqui uns tempos como é que tá isso aí. Entregou, não entregou? Como é que tá a pessoa? Como é que ela
Como é que você está tentando ajustar essa vida dela nesse meio dessa bagunça toda de entrega, não entrega, quer ficar rico, quer ser empreendedor, é isso, quer ter poder, quer ter não sei o quê. Então, como é que nós fazemos? Então, eu acho que isso, o próprio mercado engole isso aí. E por isso que eu acho que os jovens talvez sofram mais dentro desse dado que você trouxe. Porque assim, que experiência tem um rapaz, uma moça de 25 anos que vira empreendedor? Vamos pensar no e-commerce, que é algo muito comum hoje. Né? Eu me coloco ali vendendo ração de cachorro no Mercado Livre, por exemplo. Que experiência de vida, que experiência de organização essa pessoa tem, a não ser que ela seja muito genial para fazer desse e-commerce dela de ração de cachorro o maior e-commerce de venda de ração de cachorro, para ficar bilionário aos 40. Quando tirou acho que o que você está falando é muito real, porque a partir do momento que o jovem entende que ele pode tirar uma foto e viralizar e ficar milionário, o quanto isso pode se estender, né? Para outras coisas. Além do empreendedorismo, mas não sei como é que eu chamo isso, o empreendedorismo que isso tem e essa facilidade, eu chamo de blockbuster, né? Que ele dá um boom, a pessoa fica famosa, rica. Não, elas existem, mas elas são o mínimo da população. Sim, exatamente. Não é para todo mundo. E daí a gente vai pensar em camadas mais baixas socioeconômicas que consomem isso na internet e acham que não precisam estudar. E acham que não precisam ter formação para ter uma profissão e que vão gravar no TikTok e vão explodir. A experiência. E aí o nível de frustração dessa pessoa, né? De que assim, a realidade não bate com o que ele assistiu ali, com o imaginário que foi criado. Né? Então eu consigo entender, os mais jovens não têm experiência para bombarem assim. E um ponto, né, que acho que não só da juventude, né? Que a partir do momento que você vai ficando mais experiente um pouco, você já não se leva tão a sério assim, né? Só se leva muito a sério. Não, mas eu acho que a gente tá numa época do mundo onde as pessoas se levam muito a sério. A gente tem que se dar a devida desimportância. Se é que essa palavra existe. Eu não sei quem que eu vi outro dia falando, eu acho que foi o Pondé. Dizendo, se você não tem um pouco de ironia, se você não entende ironia, você é uma criança, vai brincar no parquinho. Achei sensacional. O mínimo de ironia, o mínimo de maturidade para não se levar tão a sério. E pensar, e rever, e falar, opa, eu acho que eu não tenho tanta experiência em algumas coisas, eu acho que eu não conheço isso, eu acredito que eu não domine aquilo. Mas eu acho que vamos chamar de geração, quem tem hoje aí de 20 a 35 anos, a 30, essa nova maneira de se relacionar com o trabalho, que é diferente da nossa geração. Que é o que você falou, a perspectiva era de trabalhar até 70 anos de trabalho. Não era essas coisas... A gente sabia, né? Não eram essas coisas explosivas de sucesso, de boom, de fazer o primeiro milhão antes dos 20 anos. Que vai se criando no imaginário que é isso, né? Não, e era muito longe da gente também, né? Pelo menos da nossa, acho que a realidade. Se tinha, era muito longe, né? Eu acho que tem uma outra coisa que é interessante pensar, que tem que ser rápido. E eu tenho que resolver. Eu canso de ouvir isso no consultório. Aos 30 anos eu já quero ter uma família com vários filhos e tá milionário. Aí eu olho e falo, tá, e você vai fazer o que depois? Exatamente. Não, eu vou andar de jet ski, aí eu vou esquiar, de snowboard, eu vou não sei o que lá. Eu falo assim, tá, ok. Vou 2 vezes por ano. Vou pra ostentação. Ostentação. Esse é outro... Esse é outro lance, né? Quem tem muito, né? Tem que ostentar e botar publicado pra... Quem não tem também quer publicar que tem, né? Tem o outro... tem dublê de milionário. Dublê de milionário. Uma Ferrari. Você aluga Ivo, conheço um monte de gente que já fez isso. Tira um monte de foto. Tira um monte de foto. Se a Ferrari fosse sua. E vende curso. Entendeu? Viu? Mas sabe que eu acho que a gente... O que chega pra gente, né? Porque a gente... Na nossa clínica, a gente não vai mudar como a empresa das cartas. A gente não vai mudar. Não vai. Então, o nosso material humano é o paciente, né? E aí que entra, acho que, o nosso trabalho. Eu sempre tento, assim, escutar o que é que eu posso, com aquela pessoa, ajudar a despertar uma maneira de olhar para o trabalho, para o processo de vida, que está em jogo ali, que culminou com burnout, por exemplo. Então, por exemplo, eu anotei algumas coisas aqui. Como a pessoa está gerenciando a vida além do trabalho? Que é isso que você falou. Às vezes o trabalho vira o carro-chefe
E tudo bem, na nossa idade né? Mas não deve ser unicamente o foco da vida. Se a pessoa está fazendo outras coisas, ela está olhando para outras coisas da vida, como é que ela está gerenciando a carga que chega para ela? Tem muita gente que trabalha em empresas, em lugares, e não consegue se defender. Não consegue falar não consegue dialogar com o chefe. O medo, né? Porque tem medos. Então, assim, isso vai criando. Se a pessoa não consegue criar mecanismos para também se blindar, a corda vai estourar mais rápido. E tem muita gente que não consegue ter uma conversa com seja os pares, seja o superior, de falar, eu tô no limite, tá vindo muito para mim, né? Claro que isso é complicado às vezes, que a pessoa tem medo de perder emprego, de ser vista como... Mas é necessário criar isso, senão, não tem resistência. A empresa vai entendendo que você tá dando conta e vai mais e mais e mais e mais, né? Eu acho que um bom exemplo disso, talvez, vocês me digam se eu estiver viajando, mas mulheres que querem engravidar na casa dos 35, que é meio deadline, né? Entre 33, 38, é meio deadline. E elas estão lá e ficam... Eu ouço isso constantemente. Bom, eu não sei, eu preciso mudar para uma empresa que goste, que olhe melhor para as mulheres que querem ter filhos. Eu olho para isso e falo, bom, é uma receita de enlouquecimento. Porque o desejo materno, ele é imperativo. Quando uma mulher decide, eu quero ter filhos, aquilo lateja nela. Eu quero, isso é meu, eu tô no meu deadline, eu tenho 30 e tantos. O relógio biológico bateu, né? A questão do relógio biológico tá ali, é uma realidade, tem outros fatores, o parceiro também quer e parará, ou mesmo que seja, assim, um casal homoafetivo que quer adotar crianças e tudo mais, ou as mulheres homoafetivas que querem ter... Começa toda uma matemática impossível para saber se ela vai ser mandada embora depois que ela voltar da licença maternidade, se ela não vai, e como é que ela faz essa matemática, se vale a pena. E o que é o desejo mesmo, que é fora do ambiente de trabalho, ele às vezes fica em segundo plano, porque realmente eu preciso cumprir tudo aquilo e não cabe desejar outras coisas. Não cabe desejar coisas fora do desejo de trabalho, do desejo de sucesso profissional. Né? E assim, e às vezes nem tem tanto a ver com grana mesmo, com boletos a pagar. Tem a ver com, bom, eu tinha o meu projeto de ter sucesso profissional, mas eu também queria ter o projeto de ser mãe. Essa é uma das ambivalências que o Zygmunt Bauman falava. Exatamente. Ambivalências da modernidade. Isso. Você vai conquistar muita coisa, você vai ter muita coisa bacana e vai destruir outras e vai ter grandes problemas. Não vai ter tudo, né? Coisa de gente grande, né? Não dá pra ter tudo. Isso é muito... Então, mas se ainda a regra da vida fosse, minha opinião, tá? Se ainda a regra da vida fosse, não dá pra ter tudo, eu acho que essa é uma regra saudável. Né? Eu sempre brinco que a felicidade é um queijo suíço. Ela é esburacada. Você tem momentos que você consegue ter felicidade, o resto são buracos das coisas que não dão muito certo. Ou não saíram lá como você imaginava. Só que a questão da modernidade, eu acho, é abandonar desejos que são muito essenciais. Como, por exemplo, da maternidade, por isso que eu gosto desse exemplo. São desejos que são muito essenciais, né? Em prol de, talvez, de ser bem visto, de uma imagem, de ter grana, de ser aí empreendedor de si mesmo, em prol desses conceitos. Fico pensando, eu não tô afirmando, mas eu fico pensando um pouco quanto a gente abre mão, e aí, não só os processos de burnout, mas talvez aí os processos depressivos num segundo momento, até um pouco mais velhos, não ficam dizendo assim, cara, eu me dediquei ao trabalho um monte e acabei deixando algumas outras coisas de lado. Vai passar por escolhas, né? Não vai ser escolha, né? Não vi meu filho crescer, tive 3 casamentos, porque eu não consegui manter o trabalho, né? É o papo dos workaholic. Não consegui manter os relacionamentos porque eu não tinha tempo. Vai anulando um monte de outras áreas. Não vi meus filhos crescerem, porque estava lá dedicado a esse projeto de sucesso. É um projeto sedutor, né? Se a gente for pensar. Muito. Acho que o que você estava falando, né? Juntando os dois, não sei se isso, para mim, pelo menos é válido. O que fazer com essas pessoas, né? Então, como que as pessoas chegam até a gente no consultório, estão medicadas, estão começando a entender um processo terapêutico, o que fazer, né? Então, ajustar essa relação do trabalho, o papel que ele tem, as dificuldades que você está fazendo de perfil, fazer uma análise mais profunda, que daí em terapia ela vai fazer,
como que ela é, quais são as dificuldades, qual é o perfil do trabalho que ela tá, porque é muito específico, são muitas áreas, são muitas variáveis para a gente entender. Mas é uma salsicha do hot dog, é um aperto que quem promete uma saída fácil aí, que você estava dizendo, dos seus amigos coach, dessa galera, a gente fica com o pé atrás, porque realmente é um mundo muito difícil, mas ao mesmo tempo não é um mundo sem fim, dizendo, olha, então fica com burnout, se entrega que acabou e não tem mais saída. Tem um caminho, não do meio, mas no meio, em que dá para se ajustar muita coisa. Mas vamos pensar, qual seria o perfil das pessoas mais propensas ao burnout, né? A essa momento de desestruturação, as pessoas podem ser mais facilmente captadas. O Ivo fez uma diferenciação que eu acho que é interessante a gente pensar. Eu, como psicanalista, fiquei aqui. Então tem o workaholic, né? A seleção natural, darwiniana. É o workaholic, que é o cara que você pode jogar a demanda nele, que ele bate no peito e chuta gol. E você tem aquela outra pessoa que se fragiliza em relação a isso. Que não dá conta de alguns ambientes mais exigentes, mais agressivos e mais, né? Então, assim, eu acho que tem a ver com a imagem de si próprio, né? Vou usar um termo vulgar que eu não gosto, mas é a autoestima. O quanto a pessoa sabe que ela é capaz, ela tá integrada em vários pontos da vida dela para saber que ela é capaz de pegar a bola no peito, matar a bola no peito e chutar gol. Então, eu acho que essas pessoas são vítimas mais sensíveis ao burnout, entendeu? Porque passam por coisas que têm a ver com a formação da personalidade, lá atrás. E não necessariamente com o tipo de trabalho, ou com o tipo de perfil de trabalho que ela tem só. Eu acho que tem o mercado sim, tá aí, sim. Ele é voraz, ponto. Né? Mas eu acho que também tem... Então, pensando no trabalho clínico, o quanto a gente tem que, na verdade, poder olhar para essa pessoa e tentar levá-la para algo que tenha a ver com quem ela é, quem ela quer ser e que desejos ela tem em relação a isso. Isso, exatamente. E o quanto ela tá tomada por essa ideologia que tá em volta, achando que aquilo é que é vida e que aquilo é que é certo. Ou tomada por exigências familiares, enfim, do cônjuge, coisas. Entendeu? Porque as variáveis são essas. Exato. As que cooperam, né, mais além da exigência social, mais além do que é ideologia de mercado, né? Eu acho que tem a ver com daí o que é a pessoa como ela se enxerga e como ela... Então, é poder trilhar com ela esse caminho de assim, olha, acho que aqueles projetos de sucesso que você tinha não te cabe. Não é teu, é teu. Ou é da tua família. Né? Você tem que ser cirurgião-chefe de transplante de cérebro do Einstein. Você não pode ser médico? Neurologista? Cirurgião? Né? Rever isso, você está dizendo, né? Entendeu? Rever com a pessoa essa imagem de si. Aí, né? Porque também, pensando um pouco que a gente vive numa sociedade muito narcísica, muito autocentrada na imagem, o sucesso casa com a história da imagem. Eu vendo uma imagem quando eu faço sucesso. Sou CEO de não sei aonde, sou diretora de não sei o que, sou chefe de transplante de não sei quem. Agora tem que ser em inglês, por favor. No LinkedIn, tudo em inglês agora. No LinkedIn? Tudo em inglês, por favor. Eu nem tenho LinkedIn, gente. Acho que você falou... Esse mundo pra mim é novo. Agora é inglês, agora. Agora é inglês? Oh my gosh. Manager. Count manager. Accountant manager. Latam. American Latam. Vai mudando. Mas quando a gente mostra ou ajuda a pessoa a olhar para isso, aí a gente vai cair no campo da escolha de novo. A pessoa pode mapear tudo e falar, não consigo abrir mão disso. Exato. Vou continuar, mas assim, já vai mais consciente do onde está apertando a coisa, né? Esses os limites, né? Ou ela muda de vida, faz, né? Já lembro de pessoas que foram para outro rumo de carreira. Outro rumo de carreira, E ficaram bem com isso, né? Então varia muito de como a pessoa se conecta à realidade que está vivendo, né? Não, e poder pensar essa pessoa mais além dessas pressões, que ela pensa o que ela quer para a vida dela, e que às vezes o que ela quer para a vida dela é algo que não é sucesso cultural, social, mas é sucesso para ela. Criar galinha pode ser sucesso, por que não? Né? Então, assim, você não precisa ser só CEO, você pode fazer outras coisas, você pode mudar de ramo, você pode... Eu não gosto da palavra se reinventar, porque ela ficou no ramo do coach. Já. Né? Ficou ruim.
Não, meus amigos coaches, eles já sabem que eu falo mal deles. E tá tudo amigos? bem, vários. Não, mas não é isso aí. Ficou Não sei uma se eles são meus amigos ainda. Mas... Ficou uma palavra desgastada, né? Mas, cara, mas tem muita bobagem em matéria de coach. Tem gente muito séria que eu conheço, muito bacana. Não, mas a palavra que você falou, como é que é o termo? Se reinventar? Se reinventar. Entendeu? Ficou uma A palavra... gente, freudianamente, aqui na pedreira, batendo na pedra todo dia, entendeu? Assim, A palavra que realmente ficou ruim. né? Porque assim, se a gente pegar a ideia de trauma do Freud e a ideia, né? Não tem reinvenção. A gente tem, na verdade, passar pelo mesmo com menos sintoma. A própria noção, eu estava vendo um termo, só vou desviar um pouco e volto. O termo autoconhecimento ficou uma palavra também, assim... doloridamente ruim, gente entendendo que é fofo o tempo inteiro, né, sabe? Porque eu me autoconheço e o conhecimento sobre si, ele é hétero. Eu me conheço a partir do teu olhar, do que eu vivo com você, do que você me dá de retorno, e aí eu penso. Não, isso. e outras cositas más, né? No lado junguiano, que a gente usa um termo mais sombrio, aspectos de você fala, você quer se reinventar, que é outra palavra que tá ótima. Fala, bom, você vai ter que fazer uma revisão, meu amigo, muito profunda. Não é tão gostosa assim. Você não fica com esse sorriso de autoconhecimentos, entendeu? Porque a pessoa fica chique, ela fica muda do sotaque. Então não é legal. Não, e na empresa, você imagina o que se vende desse tipo de fala, né? De discurso, de reinvenção, né? E assim, e aí o processo de uma análise, né? De uma terapia, tanto freudiana, lacaniana, junguiana, seja biográfica, como é no caso da antroposofia, ela fala daquilo que você conseguiu construir naquele momento, que traz ainda eflúvios no presente, e ela fala de algo que é estruturado, né, em você. Então, assim, é que nem moleira, fechou, colega. O resto é lapidar. Tanto a psiquiatria quanto né? Então a não tem psicologia, reinvenção. né? A gente tem que passar pelo mesmo ponto de uma maneira diferente. Cada vez é uma espiral. Eu passo pelo mesmo ponto da espiral, mas eu passo de um jeito diferente. Então, o que seria pra gente, enquanto psicanalista, final de análise? Na verdade, é você ser um neurótico, ou seja lá o que for na sua estruturação, um pouco mais sabido sobre a sua estrutura. Sabendo um pouco onde teus calos apertam, mas assim, reinventado não existe. No burnout eu percebo isso, né? Quando chega lá, a pessoa, ela não precisa se reinventar, mas ela vai precisar fazer uma série de revisões Pois é. sobre como ela é, como ela se sente, como ela se vê. Que você falou de autoestima, né? Quer dizer, como ela se estima, como que ela se enxerga. Principalmente se ela tem o azar, e aspas nesse azar, ironia no comentário, se ela é competente naquilo que ela faz. Porque daí ela se realiza muito. Ela é boa no que ela faz, ela trabalha bem, ela entrega, faz isso há muito tempo, isso é muito comum de ver em burnout, né? Ela faz o que os outros coleguinhas do lado às vezes não faz, ela entrega para 1, entrega para 2, entrega para 3, traz meta e tem um preço. Isso é outra combinação perigosíssima para burnout, quando a pessoa realmente ela é muito competente naquilo que ela faz. Ela se desfazer ou se desmontar um pouquinho e enxergar outras áreas fica super difícil. Uhum. Porque você tem que se desfazer de uma coisa que você tem, eu gosto do termo aí, potência. Você tem potência ali. Como é que eu vou tirar isso dela? Nem pode, nem dá, nem queremos. Então é uma relação complexa. Isso que é. Mas tem caminhos. É isso que a gente está falando aqui, né? Tem caminhos para a gente poder trabalhar. Tem tratamento. É óbvio. Isso tem tratamento. E acho que uma coisa, a relação com o trabalho, uma questão que não tem a ver exatamente com burnout, mas também pode ter. O que o trabalho, que sentido tem o trabalho para a pessoa? Porque a minoria das pessoas, se for pegar, e isso tem dados, né? A minoria trabalha com o que gostam. Gostam, assim, com o que escolheram, ou com o que... Sim. Porque é um privilégio, né? Exatamente. Muito. É a minoria. Exatamente. A maioria das pessoas trabalham porque precisa pagar as contas, porque precisa trabalhar, e isso é real, né? Não tem... Uma realidade brasileira dura. Não sei se só brasileira, mas acho que a relação com o trabalho, não passar por um sentido, ou mesmo que no começo não tenha sentido, mas a pessoa com o tempo vai se conectando ao trabalho, aquilo passa a ter um sentido, faz uma diferença, né? Do que quando você tem que trabalhar só para render, para pagar a conta, para bater meta, e aquilo, né, vira só uma obrigação.
Não tem uma conexão de, não é de prazer falar, mas é de sentido mesmo. Mínima, né? Mínima, né? De vocação, será? Não, acho que falar. O Jordan Peterson tem um livro que eu gosto de uma parte dele que ele fala assim, pelo menos não faça o que você odeie. Que a palavra ódio ele coloca bem forte ali. Existe um gradiente entre você não gostar, ter que trabalhar, e você odiar o que você faz. E conseguir achar um caminho. Eu acho que é uma boa linha para dividir algumas coisas que não é fácil. Além do privilégio, que você está na outra ponta, né? O privilégio de você fazer o que você gosta e poder ter espaço e fazer o que você odeia. Tem um caminho. Eu gosto de trabalhar nesse meio campo, assim. Acho ele poderoso. Tô pensando, né? Na verdade, isso não se aplica, talvez, a uma população que tem que pagar contas e não tem outra coisa para fazer. Então, vamos pensar uma população de baixíssima renda que tem que se dedicar a ser faxineira, pedreiro, chão de fábrica e tal, que assim, não tem comida na casa e se ele não fizer aquilo lá, odiando ou não, né? Mas o ódio é diferente ali. Vou dar um exemplo rapidinho. Vou dar um exemplo que eu já trabalhei. Você pega uma pessoa que tem uma baixa renda, muito baixa renda, e ela odeia o que ela faz. Inclusive, ela foi lá no consultório porque estava tendo sintomas físicos. Sai erupções na pele. Estava a flor da pele. Literal. Até então a gente não sabia e o médico na época, o dermatologista trouxe isso. Foi feito um trabalho com ela dentro da realidade que ela podia ter ali. Eu lembro dessa moça faz muito tempo. E essa foi a linha. Ela odiava o que ela fazia. Mas assim, num nível gigante. Dentro da realidade econômica, do que dava para ela atingir, foi-se trabalhado isso. Teve uma melhora significativa, foi bem legal. Ela saiu da linha do ódio, entrou na linha não gosto, preciso trabalhar, tenho um marido que não paga pensão, tenho 3 filhos, tenho uma realidade... Um clássico da vida da mulher muito brasileira. Ali, e ela achou um caminho, se eu posso usar um termo mais decente, nesse gradiente. Então, quando eu falo ódio, é ódio mesmo, eu odeio o que eu faço. Então, isso eu percebo a diferença. Desculpa, te interrompi, mas importante. Eu acho que era isso. Eu estava um pouco divagando aqui, um pouco pensando nisso, pensando nas muitas pessoas que podem ter escolhas de profissão, né, que podem escolher a profissão e que acabam escolhendo profissões por dinheiro. Eu acho que a medicina, por exemplo, passa por uma crise assim na atualidade. Sim. Entre os 350 mil cursos de medicina EAD que estão surgindo, a juventude que eu vejo, por exemplo, os adolescentes, assim, escolhendo médico por quê? Porque você sai da faculdade de medicina e começa a dar plantão e tem grana. Você inicia a sua vida com um suposto menor esforço, você tem um melhor salário do que outras profissões. Isso é muito forte, né? Mas isso é muito enganoso, porque você vai ser médico. E ser médico não é fácil. Isso já mudou também, né? Como, Ivan? Não mudou. O ser médico recém-formado ainda acho que cabe conseguir emprego em algum lugar, né? Começar a trabalhar. Mas já mudou essa ideia do médico também, como era... Não falo nem da minha época, mas os mais velhos, que era assim, ser médico era sinônimo de você ter uma tranquilidade financeira e vamos dizer... Enriquecimento e não sofrer garantido, com... né? Hoje não, pelo número de médicos que tem. Inclusive. E aí vamos dizer... cair num mercado diferente de muitos anos atrás. Então, até a medicina, acho que tem muita fantasia ainda, mas existe isso ao longo da história, sim. Não, isso vai acontecer com a psicologia em pouco tempo. A psicologia, depois da pandemia, é a segunda carreira mais concorrida dos vestibulares públicos, FUVEST, Unesp, Parará, é a segunda carreira, mega concorrida. E uma carreira que hoje, em relação ao nosso tempo de formado, eu tenho 30 e tal, assim, era uma carreira dificilíssima de começar, né? E que realmente era um privilégio pra gente que tinha pais que poderiam pagar pós-graduação, que poderiam... Então, assim, né? Eu olho pra trás e falo assim, eu fui muito privilegiada nesse sentido. E pensando que, assim, primeiro, entrar na faculdade de psicologia com a fantasia de que estudar psicologia é análise, é terapia, não é, né? Então, a todos que estão me ouvindo, não funciona. Estudar psicologia não funciona, Brasil, não funciona. Né? A todos que estão me ouvindo, você, Clara, não funciona. A gente fica sabido, mas não fica analisado. Exatamente. Né? E segundo, uma profissão que supostamente está dando muita grana, porque todo mundo supostamente está precisando de terapia. Então, assim... Nossa, mas todo mundo sempre precisa de terapia. Mas uma hora essa conta vai chegar, né? A gente tá Chega, vendo... né? Ontem eu li
chegou para mim que agora o mundo financeiro estão começando a olhar para as clínicas psiquiátricas. Pronto. Isso eu vi ontem até. Então, os fundos, os mercados, eu acho que isso mais nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil está começando, estão olhando isso como um nicho, até como investimento, de investir nisso. E olha o perigo. Por outro lado, o excesso de diagnósticos está aumentando. Então, tem aí um mecanismo que se reforça. Se aumenta o número de diagnósticos, forma mais profissionais que muitas vezes vão diagnosticar mais. Não estou nem dizendo que o diagnóstico não existe, mas tem muito diagnóstico super valorado hoje, né? Vamos dizer, muitos diagnósticos além do que, né, teoricamente deveriam existir. E aí você começa a colocar capital também na resposta para isso. Então isso só reforça o sistema também, né? Reforça. Da luta. Você falou, forma os profissionais seja na área da psicologia, e faz mais diagnóstico, e o sistema vai sendo alimentado. Né? Então, da luta antimanicomial, a gente passa para vamos produzir hospitais psiquiátricos? Então, mas com esse novo formato, né? Não. Formato do estresse, do cansaço, do burnout. Do esgotamento, do burnout, e vamos dar soluções para isso, né? Então, assim, estamos nesses tempos, que ainda acho que é o início de tudo, de mudanças maiores, mas tem os seus riscos, né? Como tudo, né? Só para finalizar, eu lembrei de um ponto agora, não tinha nem anotado, eu lembrei. De um estudo para as pessoas que são diagnosticadas com burnout, ou mesmo que estão já em estresse de exaustão, tal, de que algumas pessoas têm a crença de que primeiro que se você for cuidar e tratar, tem um caminho, logicamente, como nós estamos aqui propondo que existe, mas que não existem sequelas. Tem um estudo americano dizendo não sei se você já viu, sequelas assim, do mesmo jeito que você faz uma cirurgia no joelho, você precisa fazer, ela pode ter sequelas, uma dificuldade, seu joelho talvez não fique mais o mesmo, é o símbolo ali do fósforo queimado. Então não quer dizer que você não vai ter sequelas disso, que ninguém quase fala disso do burnout. Viver gera sequelas, né? Exatamente. Então, não sei se a memória volta ao normal, totalmente, a disposição, a energia, porque você gastou e gastou muito. Então, burnouts recorrentes, que já está acontecendo mais comum, muita gente está achando que isso vai ser grátis. Porque mentalmente as pessoas acham que não vai ter problema. Fisicamente a gente já está entendendo que obviamente tem. Mas mentalmente elas não entenderam que você pode ter uma série de sequelas e sequelas graves sobre isso. Desgastes, enfim. Sim. E às vezes a pessoa está com o terceiro burnout, segundo, e está com 40 anos. Ela tem mais 30, 40, dependendo se ela não for um empreendedor de sucesso, que ficou milionário, que comprou um jato, ela vai ter que trabalhar bastante ainda, não só para galgar o sucesso que ela queira, e tudo bem, mas manter, que é um outro problema. Exato. Que chama-se síndrome do Everest, alguns chamam, né? Que é, você luta, chega lá no Everest, beleza, cheguei. E para manter? E para descer? Que é onde a maior parte das pessoas perece. Então eu só lembrei disso, um ponto legal. Das consequências e possíveis sequelas que isso pode ter. Não, eu acho que uma das sequelas de quem chega no topo, vamos pensar das pessoas que enriquecem rápido, a gente tem Suécia e Suíça com os maiores índices de suicídio em pessoas entre 30 e 35 anos. Porque são países altamente estáveis, com nenhuma possibilidade de problemas financeiros. O governo paga a maior parte das coisas, as pessoas se casam com 25 anos, têm filhos lindos, e aos 35 elas olham para o mundo e falam assim, faço o que agora? Então as pessoas se esquecem que trabalhar é uma das coisas, claro, em condições decentes, minimamente possíveis, né? Traz pra gente um enriquecimento, né, uma nutrição de alma muito importante. Então, isso que a gente discutiu, trabalhar com algo que minimamente se gosta, ou pelo menos não se odeia o que se faz, né? Eu tenho umas listas de coisas que eu jamais faria na vida. Frigorífico é uma delas, porque eu adoro bicho. Eu tenho lista de coisas que eu não poderia. O resto eu trabalharia com um monte de coisa, né? Eu sempre penso, o frigorífico é uma delas, cara. Eu gosto de bicho demais pra poder falar, não, vou trabalhar no frigorífico, eu não vou. Né? Eu vou no... Você come carne? Não, você come? Muito pouco. Ah, tá. Muito pouco. Eu sempre penso neles.
entendeu? Mas muito pouco. Eu não sei o que eu quero, mas você já sabe o que você não quer. Eu não sou vegana, não sou vegetariana, gente. Não sou, e nem sou não defendo nada disso, mas assim, eu penso neles. Eu gosto deles porque eu penso, de verdade. Então, assim, eu não trabalharia, mas assim, outras coisas eu trabalharia, porque trabalhar é algo terapêutico também. É sair de casa, é se arrumar, é poder encontrar pessoas, é poder trocar experiências, é poder se desafiar naquela tarefa que você está fazendo, né? Então, assim, mas não se desafiar no topo, no limite. Né? Outras coisas que eu não faria era trabalhar com força física. Eu odeio fazer exercício físico, então não faria coisas que me exigissem isso, né? Eu faria muito mal, não, né? Então, assim, tem coisas que são interessantes da gente poder pensar, que é pensar o trabalho como um componente da vida. Eu acho que os jovens não pensam o trabalho. O trabalho, ele é quase um trampolim para uma vida dadivosa, feliz e instagramável. Não é. Trabalho faz parte da vida. Ainda que a gente trabalhasse plantando batata numa sociedade de trocas. É o que eu falo, uma hora a conta chega. E tá chegando, né? É ajudar essa meninada ou quem tá nesse caminho de trabalhar bastante a fazer isso sem precisar queimar tanto o palito. Não, elan vital, né? Pronto. Já é um bom caminho. É isso. E aí? Fechamos? Fechamos. Ótimo. Até a próxima. Ótimo, até a próxima, pessoal.